Amazônia, ferida aberta pelo progresso, sugada pelos sulistas e imputada pela consciência nacional. E é com esse verso da música Belém para Brasil, do Mosaico de Ravena, que nós iniciamos mais um Frequência Sintep. Muito boa noite, professor William. Boa noite, Vitoriano. Só na paz, só alegria? Tranquilidade, mais um dia de gravação, mais um dia muito feliz aqui. Quero saber aí sobre todo esse preparatório. Para quem não sabe aí, o professor William, além de ser um dos apresentadores, é um dos produtores, né, do Frequência Sintep. E hoje temos convidado classe média altíssima, né? Quem é? Nos apresente aí quem está com a gente hoje. Temos um convidado de primeira linha aqui, professor Wilson Cohen. Professor, é Cohen ou é Cohen, Wilson? Martins da Silva. É Cohen Martins da Silva. Professor da SEDUC Pará, no município de Altamira, e da UEPA. Bem-vindo, professor Wilson. Muito bem-vindo. Boa noite, Bill. Boa noite, William. Bom estar com vocês aí para a gente tratar desses assuntos tão importantes sobre o clima e a COP. Fico muito feliz de ter o professor William aqui, professor Wilson aqui conosco. Primeiro, um cara que é estudioso, né, sobre o tema que a gente vai debater hoje, a questão ambiental, a questão do clima, essa questão da COP, né, que vai acontecer aqui no Brasil, aqui no nosso quintal, né, em Belém. Mas o professor William tem uma relação muito de afeto com ele, é um cara que eu respeito muito, tenho uma admiração por ele. Então, assim, obrigado por ter aceito o convite, né, que o William fez para você, por estar aqui conosco. Só para dizer que esse moço fez a gente esperar um tempão, que é denúncia. Não, brincando, brincadeira à parte, bem-vindo. A gente fez questão de te convidar porque a gente sabe da bagagem, né, William, que é o Wilson. O problema é que é um trava-língua isso, bicho. É o William Wilson. Eu que tenho uma dicção boa. Então, obrigado por ter vindo. Qual é o tema geral que a gente vai debater, William? As crises climáticas, as mudanças climáticas, né? E a COP30, os efeitos e os alarmismos que a gente tem também sobre a COP30, né? Aí só para justificar, para não dizer que a gente só traz os brother aqui, só para justificar, não precisa, mas vamos justificar porque o professor Wilson Martins é o nosso convidado. Primeiro dizer que o homem, ele tem um currículo Lattes extenso, viu? Graduado em Ciências Biológicas, tá? Pela Universidade Federal do Pará, especialista em Biodiversidade Amazônica, ó, segura essa daí, especialista em Meio Ambiente e Sustentabilidade, especialista em Ecologia e Desenvolvimento Sustentável, mestre em Ecologia, professor da UEPA, como disse o William agora há pouco, professor também da rede estadual, né, aqui no ensino médio da SEDUC. E deixa eu te perguntar, na última conversa que a gente teve, tu já estava candidato, não sei se estava cursando já o doutorado, como é que tá? Cara, tá engatilhado aí. Tá engatilhado? Tá engatilhado. Para agora até o final de setembro. A seleção, né? Coisa boa. Então, o nosso convidado não é qualquer convidado, não. O cara tem um currículo de peso. Mas só para perguntar, que a primeira questão. Essa questão ambiental, né, que as pessoas têm visto muito, né, tanto nos jornais quanto no cotidiano mesmo, né? Aqui a gente tem visto essa questão do clima. Eu, particularmente, eu sempre reparo para o Rio ou para o Igarapé, né? Eu passo com muita frequência, sobretudo pelo Igarapé Altamira, né? Tem anos, esse ano não é um desses anos ainda, mas tem ano que fica um fiozinho de água ali. Qual é a magia dessas secas extremas que acontecem na Amazônia? Eu acho muito esquisito isso. Na Amazônia tem umas secas extremas e o Xingu vai lá para baixo. Tu, como estudioso dessa questão do clima, como é que tu consegue me explicar essas secas extremas na Amazônia? Se é que é possível explicar. Pois é, cara. Consequências da mudança do clima, mudança do ambiente, né? Temperatura está aumentando a cada ano. E isso está trazendo e vai trazer esses eventos extremos. Tá? Os eventos extremos, eles dependem muito da região, do clima da região.
Por exemplo, a gente viu alguns anos recentes aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. Só que o Rio Grande do Sul fica próximo do oceano ali, né? É um estado que tem uma longa conexão com o oceano. Então ali ocorrem fenômenos meteorológicos e tal, o El Niño e tudo mais, que causou aquela tragédia ali, entendeu? Aqui nossos eventos já não vão ser semelhantes ao do Rio Grande do Sul, por exemplo. Vai acontecer, isso está previsto, entendeu? Assim como estava previsto esse evento lá, está previsto, e a gente vai falar mais para frente sobre isso, né? Previsto para a Amazônia também. Só que não são os mesmos eventos, porque o clima é diferente, o ambiente é diferente. Nós estamos longe do oceano aqui, mas nós estamos no meio da mata, no meio da floresta, com rios aí. Então os rios são afetados, né? A floresta é afetada, a biodiversidade é afetada, por causa das mudanças climáticas, por causa do aquecimento global, que está afetando realmente o clima e afeta rio. Você vai ver secas de rio, você vai ver florestas secarem, savanas, de peixes, né? Mortandade de peixe, plantas morrendo, não vão aguentar a temperatura elevada. O grande problema do aquecimento global e das mudanças climáticas é o seguinte: as plantas não conseguem, a floresta, por exemplo, ela não consegue se adaptar no mesmo tempo que as mudanças estão acontecendo, entendeu? A mudança acelerada. É acelerada, ela não consegue, a mudança acelerada faz com que elas não consigam se adaptar. Então, algumas plantas e alguns organismos com essa temperatura muito alta, eles vão desaparecer, ou eles fogem para regiões de refúgio, onde eles podem tentar sobreviver ali, porque se ficarem na região mais afetada, né, eles vão desaparecer. É o que acontece agora no mar, né, com as algas e com o fitoplâncton, o zooplâncton, micro-organismos de natureza vegetal e animal, eles estão desaparecendo. Está acontecendo uma tragédia no mar. Mas morte e migração. Morte e migração, mais morte. Porque a temperatura do mar está aumentando. O mar é um dos setores que mais recebe o aquecimento que vai para a Terra. Alguns cientistas dizem assim, a Terra era para estar mais quente. Se fosse, como eles estão dizendo, que está aumentando, está mais quente, então não está, então esse negócio não é verdade. Não é. O problema é que o mar, se descobriu que o mar está recebendo esse calor que a Terra deveria receber. Então, mas a sensação térmica, ela está aumentando. Vai aumentando. Mas é essa a grande questão, William. Tem um... Verdade ou mito, né? Vamos perguntar aí para o especialista, já deu um toque. Existe ou não existe aquecimento global? Né? Tem esse debate. Não, porque parece assim, igual o grande debate. A Terra é redonda ou não é redonda? Aí vamos ter que debater. Existe ou não existe aquecimento global? Se todo dia que eu vou deitar, William, o quarto parece estar um pouco mais quente. O cara tá te comparando com o Dr. Felício lá da USP, não é possível. Não. Existe uma coisa, interessante isso, porque existe uma coisa chamada o consenso científico. Isso. Nem todos os cientistas acreditam que existe o aquecimento global. Nem todos, ou melhor, que existe o aquecimento global, eles acreditam. Eu não acredito que é o homem que é responsável por esse aumento. É natural. Que é natural, e todo mundo sabe que o efeito estufa é um fenômeno natural, que aquece o planeta. Se não fosse efeito estufa, a temperatura da Terra seria menos 18 graus centígrados. Quer dizer, estava num frio gelado aqui, estava todo mundo, entendeu? Tentando sobreviver ao frio. Aqui mesmo, na Amazônia, quer dizer, no planeta inteiro. Mas é o aquecimento global, devido ao efeito estufa, que mantém a Terra mais quentinha e permite que a vida ocorra. Só que o que acontece é que esses cientistas, muitos cientistas acreditam que, por exemplo, que esse fenômeno acontece, já aconteceu em outras eras, né? E que agora está acontecendo. Só que nunca foi observado um aumento da temperatura como nós estamos vendo no chamado antropoceno, né? No período que o homem está na Terra. E isso fica nessa dúvida, mas o consenso científico significa o seguinte, que a maioria dos cientistas, a grande maioria dos cientistas, não sei te dizer exatamente 90%, é a maioria, acredita nos dados que estão sendo observados na Terra, certo? É a influência do homem. É a influência do homem e o aumento da temperatura. Mas deixa eu te perguntar. Mas tem alguns que não acreditam baseado nisso. Não, já aconteceu outras vezes. Mas os dados, quer dizer, você tem que se basear em dados, né? Basear em ciência, em produção científica. E não tem como você negar isso hoje. Mas para a gente
que vive aqui no chão da Amazônia, por exemplo, uma região que tem essa característica um pouco agrária, que é de viver da terra, que é de viver da produção, criar um gadinho ali, fazer uma plantaçãozinha acolá. Aí de repente diz que a grande solução para salvar o mundo é a gente parar de cortar aquele matinho ali, né, aquela florestinha ali, para fazer uma plantação. Como é que a gente faz isso? Se eu vivo da terra, sou agricultor, como é que a gente une esse debate aí? Porque não é tão fácil, né? Se a gente for olhar para a região amazônica, e aí é uma grande contradição, viu? Nesse aspecto eu advogo muito, não no sentido que a gente tem que desmatar, mas assim, como a nossa região, sobretudo, ela foi formada. Como é que ela foi formada? Meus avós vieram para cá com a seguinte missão: ó, tu vai ganhar um pedaço de terra, mas para ele ser teu, tu tem que derrubar. Tu tem que derrubar. Se tu não derrubar, tu não vai ter essa terra, mas não vai ser tua não, essa terra. Aí, de repente, 50 anos depois, chegam e diz pra ti, agora tu vai ter que parar de derrubar isso aí. Inclusive, não é nem só parar. Inclusive, é crime agora tu derrubar. O cara foi forçado a derrubar, dito que para ele permanecer aqui tinha que derrubar. Aí agora, inclusive, é crime ambiental. O trabalhador se acusar de crime ambiental. E como é que a gente dialoga? A proteção da natureza, a proteção... Deram responsabilidade para a Amazônia de proteger o mundo, né? Porque agora a Amazônia é o coração do mundo, o escambau A4. Como é que eu faço isso? Agora, se a minha forma de produzir, historicamente, é criando gado, derrubando um pedacinho de terra ali para plantar o milho, plantar o cacau, como é que a gente dialoga isso tudo? Não é tão simples também, não. Porque a derrubada é uma das consequências, eu estou errado. Sim. Como é que a gente faz com isso? Olha... Pergunte ao cientista. A questão é a seguinte... Toda a questão... Veja bem, quando a colonização, né, vamos chamar assim, da Amazônia, na década de 70, que mandaram o pessoal para cá e tal, ninguém tinha conhecimento disso. Né? Ninguém sabia... A gente queria, o governo queria era ocupar a terra, né, com medo de invasões e tudo mais, de países estrangeiros, e desenvolver também. Só que não se sabia o papel da Amazônia, não sabia, né, qual era a função dela para o planeta, não só para o Brasil, para o planeta. Né? E aí o que acontece? A floresta ela está sob ataque. Não é essa produção da, como é que chama? Da agricultura familiar, nada disso. São a grande produção de... Monocultura, né? Da pecuária, né? A pecuária, a soja, entendeu? Criar boi, criar soja e tudo mais. Essa área de expansão é que atacou as bordas, inclusive hoje ataca as áreas de proteção, né? Que acelera, inclusive. E ela faz pressão. Você vê no mapa, você vê que tem as áreas de cultivo, as áreas de pecuária, as áreas de soja, elas vão pressionando a floresta. E realmente, se nada for feito, né, nós vamos perder a floresta. E se nós perdemos a floresta, que é um dos elementos do planeta, nós temos 3 grandes elementos do planeta. A floresta, não só a Amazônia, tem a floresta do Congo, tem a floresta na Ásia, da Indonésia. São as florestas, que são elementos capturadores de carbono, e manutenção do clima é importantíssimo. Hoje se descobriu, tem clareza, a ciência tem clareza sobre isso. Não podemos desmatar, não podemos derrubar. Inclusive tem gráficos sobre isso, sobre quem mais desmata, né, os países que mais derrubam floresta. Não pode desmatar. Não estou falando dessa questão específica, estou falando assim que... De maneira geral. De maneira geral, a grande pressão vem daí. Mas aí o que acontece? O mundo consome carne, o mundo consome soja, precisa exportar. Quer dizer, a gente vai ter que... Como é que a gente vai fazer isso? Vai mudar essa matriz econômica. Tem a ver com o nosso modo de viver. Né? Com a aspiração coletiva, né? Coletiva. O problema também, mas o William é geógrafo, nosso geógrafo aqui, é uma mesa de especialista e um matemático fazendo perguntas aleatórias. Não, mas a grande questão, William, que a gente pode observar aqui, é justamente isso, né? O problema, você falou, monocultura, a expansão da soja e assim por diante. E eu fiz essa provocação justamente isso, né? Porque quando a gente fala assim, não, tem que
defender a Amazônia, o primeiro que se sente afetado é o pequeno agricultor, que na verdade ele deve ser protegido, né? Porque é quem produz alimento. Né? Quem produz alimento é o pequeno agricultor. Com certeza. Os demais produzem commodity, produzem mercadoria. E é esses que produzem mercadoria, William, é que é justamente quem tem esse ato de degradação do meio ambiente, da natureza. Consegue perceber isso também? Percebo, inclusive nas aulas, assim, geralmente a gente entra em certos assuntos mais políticos e sempre vem um aluno nosso questionar, mas é fulano de tal, meu pai, minha mãe, não sei o que, vive do agro. Eles acham que eles são do agro, né? Porque ele tem uma plantaçãozinha ali, uma policulturazinha, né? Que planta uma roça, né? Tem uma roçazinha que tem ali a sua mandioca, alface, o espinafre ali. E ele realmente, ele não é o vilão, o pai, a mãe não é o vilão. Quando a gente está falando, né, que o agro, que causa desmatamento, que queima a floresta, né, que polui lençol freático com agrotóxicos, a gente está falando da monocultura, dos grandes latifúndios. Essa galera aí que está contribuindo ferozmente por esse retrocesso, né? E quem alimenta o Brasil não é a monocultura, né? É o pequeno produtor mesmo. Porque. E aí eu brinco com os meus alunos, né? Você come soja? Quem come soja é o gado do pecuarista, essa galera aí que está comendo ração feita com soja. Né? A soja está sendo exportada. Então, assim, não vem falar também que o agronegócio alimenta o Brasil. Pô, o agronegócio é importante, beleza, mas assim, até que ponto, né? Até que ponto. E até que ponto assim, é importante para a economia, mas é esse perigo para o meio ambiente, né? Tu trouxe alguns gráficos, eu pedi para nossa produção deixar no ponto aí alguns gráficos aí. O professor Wilson trouxe para a gente alguns gráficos, e aí ele vai expondo os gráficos aqui para a gente e vai explicando, e nessa medida que ele vai explicando os gráficos, vai aparecer aqui na tela também, viu? Vai aparecer aqui na tela também? Não vai aparecer na tela? Vai aparecer onde? Vamos ver onde é que vai. Em algum lugar vai aparecer. Calma aí que vai dar certo. Para você em casa vai aparecer. Seria melhor. Você aqui seria enquanto melhor. Não aparece Bill Raiz no mutirão. mas vamos lá. Enquanto a nossa produção vai tentando vir aqui, dar um sinal para a gente quando der certo, que é justamente até que ponto nós conseguimos fazer esse debate, Wilson, e de que forma também, né, para as pessoas entenderem que o que nós estamos fazendo hoje aqui, o que já, na verdade, o que já fizeram, né, no passado, consequência, gerou esse clima quente que a gente vive hoje, né, o aumento da temperatura. E se a gente continuar fazendo igual, vai aumentar ainda mais a temperatura. Então, assim, essa questão do aumento da temperatura não é uma viagem de político, ambientalista, é uma realidade, né? Como é que a gente consegue mensurar isso? Olha, Bill, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que realmente nós estamos alterando a temperatura do planeta. Nós estou falando, eu falo como nós, seres humanos, né, a humanidade. E é por isso que vai ter a COP. E tem várias reuniões desde os anos da década de 60. Ele já tem as reuniões, os congressos, as conferências com a preocupação com o clima do planeta. Né? Antes eles falavam só de poluição, só que eles não se entendia claramente qual era a dimensão do que a poluição iria fazer. Hoje, já se tem clareza. Nós estamos lidando com a extinção da vida na Terra, entendeu? Essa é a questão. O que sétima extinção em massa, a sexta extinção em massa está a caminho, está em andamento, na verdade. Porque todo dia, ou todo mês, vamos pensar assim, várias espécies estão sendo extintas no planeta. Os pesquisadores estão em todo lugar fazendo essas medidas, fazendo essas observações. E há mais de 1.000, acho que há mais de 1.000 pesquisadores do IPCC, né, do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, que eles estão analisando no mundo inteiro temperatura e relatórios estão saindo. Então, hoje se acompanha realmente de forma muito precisa esse aumento da temperatura.
Entendeu? Então, por exemplo, se der uma olhada rápida nas notícias, fizer uma pesquisada aí, você vai ver o que aconteceu no verão, nos verões europeus, por exemplo. As ondas de calor, entendeu? Que estão matando pessoas. Na Índia, tem lugares que já está a 50 graus. 50 graus. É muito. É muita coisa. Entendeu? Então, tem lugares que estão se tornando inabitáveis já no planeta. As pessoas estão indo para outros lugares, entendeu? Ninguém vai aguentar. E nós corremos esse risco aqui em Altamira também. Porque a cada ano bate recorde. Bate recorde Só para quem passa na imagem aqui, ele vai passando para a gente ver aqui e ele vai passar lá para o nosso telespectador. Eu não sei onde é que. Qual é o botão? Tem um monte de botão aqui. Só a produção nos ajuda aqui. Qual é o botão que passa aqui? Só para a gente ver aqui. Eu acho que é. É de canal? É o canal? Ah, passar lá? Volta. Não, mas para ele vendo aqui também. Já achei já. É esse daí mesmo? Volta primeiro aí. Volta aí. É esse não primeiro? Tem algum antes desse? Não, mais. Volta. Vai. Ó, estamos fazendo ao vivo aqui. Vai voltando. Isso, vai voltando. Vai. Aí, esse é o primeiro. Ó, não, vamos lá. Esse aqui, ó. Produção, esse aqui é o primeiro. Esse gráfico ele mostra a quantidade de carbono liberada com os anos, né? E vê que há uma estabilidade nos gráficos. O vermelho é o gás carbônico, o do meio é o óxido nitroso e o azul, o metano. Então veja que eles caminham juntos, basicamente, estabilizados durante os anos, 1000 anos, 1500 anos. No ano 2000, dá um disparo. Começa a subir. Essa curva aí, gente, olha só que quando essa curva acontece, é um grande problema. Por quê? Tem um cientista chamado Guy McPherson. E ele diz assim, o grande problema do homem é compreender a curva... Como é que é o nome dessa curva, Bill? Tu que é matemático? A curva exponencial. O grande problema do homem é compreender a curva exponencial. Porque, veja, ela leva os níveis, ela mostra que os níveis continuam subindo. E por que continuam subindo? Porque a gente continua, o nosso desenvolvimento, a nossa sociedade, nosso modo de produção, né, basicamente capitalista, ele está fazendo isso. É ele que produz isso aí. Indústrias, a nossa matriz energética, a produção de agricultura, no caso a pecuária, né, produção de gado, enfim, todos esses elementos do nosso modo de viver. Então, o modelo de sociedade econômico e sociedade está promovendo a liberação desses gases para a atmosfera, potencializando o efeito estufa, aumentando o efeito estufa, que, né, ele é natural, mas nós fizemos esse aumento. E aí o que acontece? Tem um problema essa curva, ela tende a não regularizar, a não ser que mudanças drásticas fossem feitas. Ela não regulariza, nem tem ponto de não retorno. Ponto de retorno. Pois essa é a grande discussão. Se atingimos o ponto de não retorno ou não. Entendeu? Essa é uma discussão que existe. Isso é grave. É grave, porque se nós não atingimos o ponto de não retorno, é game over. É possível. Agora, assim, vamos lá, o biólogo e o geógrafo aí, deixa eu perguntar para vocês. É possível debater esse ponto de retorno, essa diminuição, mudar, sair de um gráfico exponencial, né, de um crescimento exponencial para um decréscimo aí, ou talvez até decréscimo seja utopia já, né? Talvez seja utopia, mas regularizar, né, estabilizar, sem discutir modelo de sociedade? Eu e o professor Wilson, né, nós temos similaridades, né, na nossa área de estudo, e temos coisas que às vezes nós podemos ser um pouco mais ou um pouco menos alarmistas com certas coisas. Eu acredito que a gente mudar a nossa realidade para dar uma freada é possível. Agora, realmente, a gente acreditar que a gente vai sanar o problema assim, isso está muito longe de acontecer, né? Então, por exemplo, tem muitas coisas na nossa sociedade que
são, na verdade, muito simples de resolver. Simplesmente a gente não consegue resolver porque isso vai mexer com gente muito poderosa, né? Então, igual a gente está falando aqui da agricultura, né? Você vai mexer em gente poderosa do Brasil desde quando tinha escravos aqui, né? Que eles já eram senhores de escravos. Quando a gente fala, por exemplo, da crise hídrica e tal, a gente tem que pensar no conceito de água virtual, por exemplo, que tem até para confeccionar uma caneca dessa aqui, né? É utilizado água para fazer os nossos produtos, né? A agricultura, ela usa veneno o tempo todo, o veneno que vai poluindo os lençóis freáticos. Os estudos de transgênico ainda é muito recente, então a gente vê que você cria uma semente transgênica aqui, mas que prejudica o ciclo das abelhas, que já vai atrapalhar na polinização das outras coisas. Então, assim, é muito complicado. E quando a gente fala de desenvolvimento, que é o principal que a gente tem que aprender a mudar para fazer de uma forma sustentável, a gente tem que ver que essa responsa está muito com o Brasil, né, o países do sul global agora, por conta de que quando houve as primeiras, né, a primeira e segunda revolução industrial, que as coisas estavam começando a surgir, não existiam esses estudos que tem hoje em dia. Então, assim, quando você pensa em Europa, Estados Unidos, já foi tudo desmatado. Agora, veio para o nosso peito aqui salvar o mundo, né? E isso é muito injusto, né? Com o sul global. E eu acho que, de repente, uma mudada que pode vir aí a favor do meio ambiente é justamente que o jogo geopolítico, né, global está mudando muito recentemente. Muito bom. Wilson. Olha, eu sou muito pessimista sobre o futuro ambiental do planeta. Mas eu queria continuar mostrando o gráfico. Passa para o próximo aí. Não, está para trás, é para frente. Esse é o último, esse aí. Isso. Olha só, emissões totais de gás carbônico por ano. Olha o que aconteceu a partir de 1990. Essa última coluna aí, que mostra a quantidade, 52,64% das emissões ocorreram nos últimos 30 anos, cara. Entendeu? Aí olha o resto, quer dizer, olha quanto que nós, entendeu? Nós continuamos jogando muito carbono na atmosfera. Pesado. Próximo. Esse é um gráfico da BBC, bem legal. Emissões por queima de combustíveis fósseis. Aí tem ali bilhões de toneladas, olha só. Aqui é a referência, né? Bilhões de toneladas aqui de carvão, menos, petróleo aqui no meio e gás também. Gás e petróleo que estão juntos no mesmo barco, olha só a quantidade de toneladas, bilhões de toneladas que nós temos jogado, cara. A partir de 1950, vê como vai aumentando, olha. 1900, 950, 2019. Então, se amplia, continua crescendo. Por isso que a temperatura aumenta. Está escalando, né? Está escalando. Próximo. Vê o próximo aí. Esses são dados básicos só para a gente... Os países, né? Países com maior acúmulo de emissões, de 1850 a 2021. Quem lidera lá? Estados Unidos, depois a China, os dois maiores, né, as maiores economias do planeta. Maior economia, mais produção, mais poluição. Mais liberação. Depois a Rússia, o Brasil está ali em quarto, Indonésia, Alemanha, enfim, aí vai ter vários outros países, uma lista de países, mas você tem isso. Emissões de carbonos. Aí você vê, no planeta tem uma visão geral de toneladas per capita de carbonos emitidos. Onde está mais escuro é os que estão liberando mais, certo? Então veja que o norte, né, tanto dos Estados Unidos da América como na Europa, são os que mais têm liberado, que são os lugares mais desenvolvidos, né? Então, e também a Austrália ali embaixo. Próximo. Bom, esse gráfico aqui é um gráfico do IPCC, tá, baseado no IPCC. Esse lado aqui mostra de 1950 a 2020, pudesse mostrar, bem aqui, né? Posso ir lá mostrar? Não sei se dá para ver. Que é aquele embicamento, né? A subida, a curva exponencial. Bem claro aqui, de 1950 a 2020. Aí aqui mostra esse pedacinho aqui, né?
É o zoom. É o zoom do pedacinho lá. Aí você vê, ó, olha só o que acontece. A curva exponencial se formando a partir de 2000, do ano 2000, aqui, ó. Em 2020, nós estamos em 25 Onde acentua, já. né? Vai continuar. Quase para chegar ali como diria o professor de matemática, no eixo X, no eixo Y, mas... Com base no que nós estamos vendo acontecer, aqueles gráficos que mostram que a gente continua, a matriz energética não mudou, a gente continua com o agro querendo se expandir mais, desmatamento da floresta, a gente vai ver os gráficos ali rapidinho, e também a questão da mineração, né, em terras indígenas, todos esses ataques aí à floresta amazônica causam um impacto, cara, entendeu? Vai, como é que chama? Vai corroendo a floresta, entendeu? Vai corroendo a floresta. Por isso a necessidade de preservar, mas por isso os olhos sobre a Amazônia, porque a Amazônia é importantíssima para o clima. Se nós perdemos a Amazônia, nós perdemos a América. Se nós perdemos o Ártico, que é uma coisa lá no final, nós perdemos o planeta. Alguns cientistas dizem que nós perdemos o Ártico, que ninguém entendia qual era o papel do Ártico no clima global. O Ártico é como se fosse o ar-condicionado da Terra. O Ártico, a Antártica também, mas principalmente o Ártico. Porque esses países da Europa e América estão mais próximos do Ártico do que da Antártida. Quer dizer, então, ele tem uma influência maior sobre largas áreas de população e de terras do planeta. Então, esse é um problema. Esse é um problema atual. Próximo. Outra coisa. Emissões de gases de efeito estufa por setor. Né? 35% da indústria e processos industriais, 20% da agricultura, silvicultura e uso da terra, que esses dois juntos formam, olha, 55%, mais 18% de edifícios, né, das cidades, né, que são verdadeiras ilhas de calor, aí 16% dos transportes, avião, carro, moto, e 8% da queima de combustíveis com origem desconhecida. Por isso que é importante mudar a matriz energética, né? A matriz energética porque está ligado aí tanto nos 18 quanto nos 16, né? De transporte. Exatamente. Então nós temos uma situação bem complicada, porque tem que mudar. Se não mudar essas condições, a temperatura não vai mudar também, o clima não vai mudar, entendeu? Então é difícil. Então essas reuniões da COP, por exemplo, quando eles vão discutir isso aí, quem está disposto a mudar? Quem está disposto a mudar a sua matriz energética? Eu tenho muito petróleo, então meu desenvolvimento vai continuar baseado nisso. Eu não vou parar, entendeu? E pode até estar disposto no papel ali, né, na hora a mudar, mas será que na hora que as empresas começarem a fazer lobby na política, vocês vão continuar dispostos a mudar, né? Eu exporto muito gado, né, muita carne, eu vou mudar. Exporto muita soja, vou parar de plantar, expandir, entendeu? Como fazer isso? Próximo. A perda de floresta, aí na floresta líquida por década, né? Então aí tem 1 milhão de hectares por ano, de 1900 a 2000, olha lá, 2000 a 2010, 2010 a 2020, por ano, né? Quanto está se perdendo de floresta? Embora esteja diminuindo, mas viu o próximo. Deu uma desacelerada, mas continua. Deu uma desacelerada, mas continua perdendo. Uhum. Próximo aí. Aí os países que mais perdem floresta: Rússia, Brasil e Estados Unidos, em milhões de hectares, né? De área plantada. Rússia com 5,4 milhões, Brasil com 3,3 milhões e os Estados Unidos 2,0, né? Já não tem muita floresta. Isso de 2001 para frente, né? Porque para trás, assim, na verdade, o pessoal já perdeu, já não tem mais floresta. Não tem mais nada, né? Próximo. Esse é outro problema do Ártico, né? Pessoal, o Ártico está derretendo, entendeu? Está derretendo. Isso aí não adianta dizer que não sei o quê. Os cientistas estão todos os dias lá medindo, sabe? Quantos centímetros está derretendo, nós estamos perdendo o Ártico. E nós estamos perdendo o Ártico, e o Ártico ele reflete parte da radiação solar que chega à Terra. Então ele é como se fosse um espelho. Inclusive tem até o cientista Guy McPherson, quando perguntaram, vem cá, ele é pessimista. Ele acha que não tem mais jeito, não. Chegamos no ponto, não tem mais retorno e tal. Aí nós pensamos, mas se nós tivéssemos que fazer alguma coisa, porque tem algumas propostas de criar bioengenharia, né, de retirar o carbono da atmosfera, que ninguém conseguiu inventar nada que pudesse tirar isso em escala de toneladas. Não tem ainda, nenhum aparelho, nada. Estão tentando tecnologia. Mas aí diz assim, olha, a única forma que eu acho que poderia resolver, a gente poderia tentar, era fazer espelhos gigantes.
espelhos gigantes para refletir a irradiação solar, fazer um papel tipo que o Ártico faz, entendeu? Para poder tentar amenizar. Essa é a ideia dele. Mas isso é loucura. Mas vai criar um espelho gigante, não sei o quê. Vários espelhos gigantes pela Terra. Assim como tem a energia solar, né? Tem as placas solares para capturar e capturar e fazer. Tem fazendas, né, de energia solar. Poderia-se fazer fazendas de espelho para refletir no deserto, em algum lugar. É uma ideia, quer dizer, não é a solução, mas é uma ideia interessante de um cara, só que muita gente pensa que ele é maluco, né? Que isso aí não tem como aplicar. Não tem pé. Talvez no futuro até os caras, no desespero, vão tentar fazer isso, mas enfim. Então o Ártico está perdendo, nós estamos perdendo gelo, certo? E aí tem um problema gravíssimo aqui. Gravíssimo. Qual é? Embaixo do Oceano Ártico, que tem cerca de 50 metros de profundidade, numa faixa média de 50 metros de profundidade, é muito raso o Oceano Ártico. Muito raso, e embaixo, no leito do oceano, estava congelado há milhões de anos, o quê? Gigatoneladas de metano, que é um gás mais potente que o gás carbônico para o aquecimento global. Essa é uma informação que está aí, todo mundo sabe disso, que o metano ele é um dos gases de efeito estufa, mas é o mais potente que o gás carbônico, para aumentar o aquecimento. Gigatoneladas debaixo do oceano Ártico. E o que é que acontece? O oceano está esquentando. E o gelo que estava preso há milhões de anos, em chamados clatratos de metano, está saindo para a atmosfera. Automaticamente. Está indo. E aí ele aumenta. Esse é o ciclo, é chamado de ciclo de retroalimentação. Isso eu vi com o mestre, com o doutor Guy McPherson. Ele fala são ciclo de retroalimentação. O planeta esquenta. A gente continua aquecendo por causa do gás carbônico, ninguém mudou isso, a matriz energética continua a mesma. E o que acontece? Esquenta mais o planeta, derrete o gelo, esquenta o oceano Ártico, libera metano. O metano vai para a atmosfera, aumenta o aquecimento. O aquecimento esquenta mais o oceano libera mais metano. E esse ciclo de retroalimentação, que começou cerca do ano 2000 ou antes, que começou a acelerar, gerou esse ciclo de retroalimentação que é o ponto de não retorno, segundo ele, teoricamente. Teoricamente. Mas outros cientistas discordam disso, acho que não, que ainda tem chance, que nós temos que fazer alguma coisa. Ainda há de ter esperança. Há de ter esperança, mas assim, o Ártico está derretendo. Mas se essas reservas aí vierem a sair dessa prisão de gelo ali, aí o ponto de não retorno foi alcançado. Pois é. Né? Porque a partir daí já é um período que na biologia chamamos de período interglacial, né? Que seria coisas para milhões de anos e que a gente está adiantando para agora. Né? Era para acontecer numa época que a humanidade provavelmente não existisse mais, porque a vida na Terra é assim, né? Espécies surgem e vão embora. Só que a gente está adiantando isso para o período que a gente está aqui. Exato. Né? Estamos acelerando o processo. Próximo lá. Consequências do degelo é o aquecimento global a nível dos mares. Né? Os mares estão subindo. Isso aí é um gráfico que mostra a subida dos mares. De 1880 até 2020, tem aí os dados de quanto que já subiu, mas isso é uma realidade. Inclusive, há países no Pacífico, países que são ilhas, sabe aqueles países que são ilhas? Que estão afundando e as pessoas estão se mudando para outros lugares, porque em breve, daqui a algum tempo, a ilha vai desaparecer, né? O mar vai cobrir essas ilhas do Pacífico. São nações que estão desaparecendo. São nações insulares, mas são nações. As pessoas têm que se mudar de lá. Próximo. Essa é outra consequência. A corrente do Golfo é uma das provas claras do que é a corrente do Golfo. É uma corrente marinha que vai do Golfo do México e sobe até o norte da Europa, que vai levando água quente, tá? Daqui do Golfo do México até a região das Ilhas Britânicas ali, da Irlanda, da Grã-Bretanha e tal, e leva para o Ártico também, subindo para... Só que o que acontece? Essa corrente, ela está com, segundo o cientista, está com cerca de 25% só da sua capacidade de levar essa água quente para lá, porque essa água quente ameniza a temperatura lá dessa região, entendeu? Lá do norte da África. Só que o que vai acontecer nos próximos anos como consequência do aquecimento global? O gelo está derretendo lá,
O gelo é que batia de frente com essa corrente lá em cima, e aí cria um giro, né, de água quente e água fria, que faz com que isso aconteça, que essa água movimente essa região. Só que o gelo não tem mais gelo, o gelo está acabando, e aí essa corrente está ficando fraca, entendeu? E ela não está causando mais esse efeito. Significa que ela não está levando, essa água quente não está chegando como chegava antes. Ou seja, um dos primeiros sintomas ali no norte da Europa vai ser frio e não quente, entendeu? Vai Cada ficar, região com seus sintomas. vai ficar frio lá, muito frio, vai esfriar mais, entendeu? Essa é uma das consequências do aquecimento global, porque o gelo dali da área da Groenlândia, essa ilha maior, também ele está influenciando nesse processo. Próximo. Aí o que acontece? Tá, isso aqui mostra nos anos que o planeta está ficando mais quente. Isso é uma evidência, o planeta está ficando mais quente. A cada ano bate recorde de temperatura. Eu vou te fazer uma pergunta óbvia, talvez, mas é necessário também. Por que diacho as pessoas dizem que não está esquentando, que não existe aquecimento global, então? É a segunda vez que eu faço a mesma pergunta aqui, que eu quero entender. É ignorância? É a negação da realidade? Rapaz, eu acho que as pessoas não querem crer, né? A gente só crê depois que acontece. O que aconteceu no Rio Grande do Sul. Estava previsto um efeito, né, climático ali, grave e extremo. Mas o governador não fez nada, não investiu o dinheiro que tinha para amenizar, né, os efeitos. Não que não ia acontecer, não que ele poderia... Mas os danos... mas os danos poderiam ser amenizados, entendeu? Mas não fez nada, não criou nenhum aparato para mitigar os efeitos, e que foi aquela tragédia, cara. Inclusive tinha tecnologia lá, né, que já é antiga, né, para diminuir esses danos, só que não estava sendo investido, Não investiu nada, zero, entendeu? E foi aquela tragédia. Então, as pessoas só se movem depois que a tragédia acontece. Né? Há uma previsão, inclusive, para a nossa região, há uma previsão para o Pará, para o Brasil, no norte da Amazônia, feito por uma pesquisa. Os pesquisadores estão fazendo as pesquisas e estão mostrando os dados, estão fazendo as previsões. Né? A gente ora para que não aconteça. Mas eles fizeram. Né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa com base na previsão da ciência, porque a ciência ela se baseia em dados. Então, baseado no que os cientistas estão prevendo, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que se mover. Porque não dá para ignorar. Porque a ignorância é a pior coisa que existe, porque a gente ignora. Aí vem a tragédia. Ah, mas tá vendo? Foi avisado. Ninguém fez nada. E aí acontece. Então, o planeta está esquentando. Os dados científicos, termômetros do mundo inteiro estão mostrando que o planeta... Porque a cada ano bate recorde de temperatura. Wilson, eu sei que você tem mais alguns gráficos para apresentar, mas... Eu quero falar de Altamira. Vou usar da prerrogativa. Tem um gráfico de Altamira? Vamos pular para Altamira, então? Vamos pular para Altamira. Vamos lá. Está quase já lá, quase ver. Isso aí são as áreas de calor extremo, né? Uhum. Em agosto de 2021, calor extremo. Essas são as áreas escuras, bem escuras são as áreas... Esse gráfico é de uma pesquisa que saiu no The Washington Post, um grupo de pesquisa chamado Carbon Plan, que eles fizeram uma calculadora do clima. Eles pegaram 4 variáveis ambientais: temperatura, umidade, vento e radiação térmica, para calcular a previsão, para tentar prever dias de calor extremos pelo mundo. Onde está muito escuro, onde já está acontecendo alguns fenômenos. Tá? Ali a Índia, vê que está bem escura a Índia, que eu falei para ti. A Índia, ali no meio da África, na zona equatorial. O Pará ali, estou vendo que o Pará ali... o Pará tem uns pontinhos ali, o norte do Brasil tem uns pontinhos pretos, onde poderá acontecer calor extremo, a previsão deles de calor extremo nos próximos até 2030, 2050. Eles fizeram essa previsão. Próximo gráfico. Na calculadora deles, já vai terminar essa parte. Isso aí são as mudanças esperadas por região no planeta, num cenário de 2 graus centígrados, 2 graus acima da linha de base. Nós estamos em 1,6. 2 graus de aquecimento. Nós estamos em 1,6. Em dezembro de 2024, ano passado... 2 era o máximo? Deu 1,6. 1,6. É anual? Esse que estava falando? Não. Estava em 1,5, né? Todas as medidas davam 1,5 do aquecimento global acima da linha de base. Só que agora, em 2024, chegou a 1,6. Entendeu? Chegou a 1,6. E aí ninguém esperava, todo mundo ficou assim, pois mas é o que está acontecendo. Se não nada for feito, essa temperatura vai continuar aquecendo. Agora, esse limite de 2,0 é o que, se nós chegarmos, isso aí é para 2100. Né? Essa era a previsão. Para 2100, exato. 1,6. Então, até 2050, que é a metade, né, do que seria, não, entendeu?
o negócio não tá, as previsões não são boas. O mais claros, por exemplo, vamos pegar aqui o Brasil ali, bem aqui, ó, NSA, aqui o Pará, a Amazônia, bem aqui, esse aqui é o ponto, esse pontinho aqui está falando sobre aumento de intensidade de ciclones, de ventos e tal. Nem imagina ciclone na Amazônia, né? Ninguém tem muita, né? Um vento forte, mas um ciclone, um furacão. Ninguém espera, na verdade. E também aqui mais quente, seco, com mais extremos hídricos e algumas regiões. Aqui o extremo da seca, ou até uma cheia. O rio secando. E o que acontece? O que acontece agora é o seguinte. Próximo. Eu tô preocupado se esse áudio do Wilson vai sair quando ele vai pra televisão. Não, tá aqui, ó. Belém, no artigo. Depois eu posso. É um artigo que saiu no Washington Post. O calor extremo, sobre o calor extremo. Belém está lá como um dos. Entendeu? Uma das manchetes deles maiores é essa, que fizeram um cálculo para Belém. E Belém, até 2050, olha, terá 222 dias de calor extremo. Caraca. Que é onda de. Eu imagino como uma onda de calor que mata já na Europa. Isso para eles não é novidade mais. Para a gente é. Mas até 2030 está bem logo. Ó. Entendeu? Cerca de 150 dias em Belém. Muito. Agora vamos para o nosso aqui. Não deu para traduzir a tempo, mas está aqui. Ó. De 2000 a 2030, ó, 200 dias de calor extremo para Altamira, previsto por essa calculadora. É só colocar o nome da cidade lá. Não são todas as cidades, não sei. Altamira pegou, botei na calculadora e teve essa previsão. 200 dias até 2030, 2030 bem logo. Até 2050, 249 dias de calor extremo. Para mim é onda de calor. A gente nunca viu falar de onda de calor em Altamira, que alguém morreu por causa de calor, né? Pesado. São mais dias de calor extremo do que sem calor extremo, né? Pois é. Caetano Veloso disse que o Haiti aqui, nesse caso, apocalipse now, é que... Meu Deus do céu. Mas para você que está nos acompanhando, esse é o Frequência Sintep, né, que está indo ao ar aí todas as quintas-feiras, né? E no dia que a gente está gravando aqui, com a presença do nosso ilustríssimo convidado, o Wilson, professor, né, que especialista, né, mestre, e está trazendo aí um pouco, né, William, compartilhando um pouco desse conhecimento conosco. Mas aí, por falar nisso tudo, ninguém está aqui para falar só que o clima vai esquentar, né? A gente está aqui para falar o quê? Quais são as medidas que são tomadas por essa sociedade, pela humanidade, para frear, né, William, esse aquecimento global, as ações para mitigar, acalmar, atenuar, seja quais forem os verbos, as ações aí, o meio ambiente, né, para acalmar tudo. E aí, nesse sentido, é que surge a COP, né, que agora vai ser a 30, COP 30, e no nosso quintal, William. Tu vai para a COP 30, William? Eu, infelizmente, não vou, não. Mas... meu bicho, não vai para a COP? Não, infelizmente, a oportunidade de ir para a COP é basicamente para as pessoas que estão querendo fazer política na COP, não estão querendo trazer soluções, infelizmente. Wilson, isso é grave, né? Porque imagina o que o William traz aqui é política. A decisão de tomar medidas que pode não resolver, mas que pelo menos diminui o impacto, é uma decisão política, né? Então a COP nada mais é do que uma reunião com grandes líderes mundiais, não é isso? Com grandes líderes mundiais, delegações do mundo inteiro ali, para debater ações para melhorar o clima, né? No mundo, não é no Brasil, não é no Pará, não é em Altamira, é no mundo. O que a gente pode esperar? Primeiramente, quero perguntar de vocês. A gente já viu que os hotéis estão caríssimos, estadia está um absurdo, mas vamos debater na prática, independente se a COP, mesmo se a COP não fosse no Pará, não fosse no Brasil. O que a gente pode esperar dessa COP? O que eles vão apontar de soluções para diminuir o aquecimento global para os próximos anos, para essa transição da matriz energética, né, para diminuir a poluição, para que os extremos climáticos não ocorram num canto e nem no outro, aqui seca, ali enchente,
temporais e assim por diante. O que a gente pode esperar da COP, de maneira geral? Óbvio, para ser bem sucinto aqui, né? O professor Wilson trouxe alguns slides bem interessantes lá. Eu não vou pedir para voltar lá, mas alguns slides mostravam, por exemplo, a produção, né, de poluição devido a combustíveis fósseis e tal no mundo, né? E você via ali Estados Unidos e China, por exemplo, no topo. E a gente vê um momento agora, por exemplo, que a China, que era um país pobre, que se industrializou com o uso absurdo do carvão mineral, está revertendo isso, está fazendo uma transição energética. A maior hidrelétrica do mundo, que eu não estou aqui para dizer que hidrelétrica não causa nenhum dano ambiental, que a gente sabe que causa, mas a maior hidrelétrica do mundo está na China, né? As maiores empresas de veículos elétricos que estão começando a surgir aí são marcas chinesas. Então, a China, por exemplo, ela está invertendo isso completamente. Eu fiz faculdade num momento em que cidades como Pequim, na China, as pessoas tinham que recorrer a tanques de oxigênio no meio da rua de vez em quando, porque a situação estava realmente fora de controle, coisa que não se vê hoje em dia. Né? Por isso que eu acredito, eu pessoalmente, que se qualquer mudançazinha surgir, vai surgir não por meio da gente conseguir ajuda de Estados Unidos, etc., mas de uma nova ordem global que está em jogo aí, no momento, né? Que é justamente da China, do BRICS, né? Essa galera que está começando a pautar, a querer pautar o debate também. Porque, de fato, não tem como a gente esperar que um país que sempre ganhou rios de dinheiro com petróleo mude o jogo agora, queira cooperar com o Brasil, né? Pelo contrário, que a gente está vendo os caras colocando barco ali em volta da Venezuela porque tem petróleo. É a disputa pela matriz energética. Sim, mas enquanto o petróleo der dinheiro, esse povo não vai querer abrir mão disso. É lógico. Mas, Wilson, a COP, ela traz pra gente alguma esperança de mudança? Tu já disse, né? Tu antecipou aí algumas vezes na tua fala, mostrando aqui todo o cenário de aquecimento. Traz alguma perspectiva de mudança comportamental dos governos, de preocupação com a preservação do meio ambiente, né? Porque toda a COP, eles selam algum acordo ali, né? Vamos investir tantos bilhões, trilhões no fundo, cooperação, tal, para preservar o meio ambiente. No final, quando eles voltam no ano seguinte para fazer o balanço do que foi feito, do que não foi, nada foi encaminhado. Nada foi cumprido. O que a gente pode esperar, de fato, da COP30? Olha, eu espero muito pouco. Muito pouco. Olha, dados da Climatempo, que é um site que acompanha essa discussão, é um site bem confiável, bem legal, eles acompanham os relatórios do IPCC, da ONU e tudo mais. Eles fizeram um levantamento da COP16, estamos na 30, né? A partir da COP16. Quase 80% dos países não cumprem prazo para apresentar metas de preservação da biodiversidade, que está ligada com as metas aqui, questão do... Se reúne, mas depois não liga para isso. Cara, o que acontece, eu acho que, sinceramente, eu acho que ninguém sabe o que fazer, cara. Os países se reúnem, aí falam de crédito de carbono, não sei, mas parte econômica. Por exemplo, a questão do petróleo. Como resolver a questão do petróleo? O petróleo é uma das situações que enquanto a base energética for prioritariamente de combustíveis fósseis, gás e petróleo, que todo dia estamos lançando na atmosfera, como é que a gente vai fazer? A temperatura não vai baixar. Aquela curva não vai nem estabilizar, entendeu? Por quê? É um lobby muito forte, países muito fortes. Ele falou da China, né, que a China está caminhando para... Ela está fazendo a parte dela, assim, pelo menos a grosso modo, né, de hidrelétrica, que polui, mas não polui tanto quanto carvão mineral, por exemplo, né, e o petróleo, entendeu? Carros elétricos. Isso já era para estar
consolidado no mundo inteiro, carro elétrico. Mas o que acontece? As empresas, as indústrias do petróleo, né? Não, peraí, carro elétrico e minha gasolina, como é que vai ser? Né? Como é que eu vou vender minha gasolina? A gente no Brasil tem um exemplo tão triste com o Gurgel, né? Então o que acontece hoje? Eles vão mudar isso, quer dizer, a COP eles vão tomar uma decisão, os líderes do mundo vão tomar uma decisão de causar uma mudança. Porque, Bill, vou te falar a verdade, para a gente causar uma breve mudança na curva, teremos que reduzir o nosso sistema de vida e produção econômica e energética a níveis, sabe, pré-industriais, cara. Mas não tá. A decisão ou a mudança que o momento exige não está justamente nisso, no distanciamento entre o que se precisa fazer para a curva ser alterada e os anseios de uma sociedade voraz, como tem uma poesia que eu escrevi assim, que o capitalismo não tem coração, só se preocupa com a mais-valia, avaliar e chegar à conclusão que a nossa vida nada mais valia, né? Porque a questão não é mais se preocupar contigo, comigo. A preocupação é o que a gente pode tirar de lucro máximo disso tudo, né? E aí o distanciamento, né? Porque inclusive a gente consegue ver isso no formato de como a COP é organizada, né? Os presidentes, aqui os cientistas e aqui em último a cúpula dos povos, né? Que é onde os movimentos sociais do mundo inteiro também, inclusive de Altamira também vai estar ali se organizando para dizer o que querem, mas estão bem na margem disso tudo, né? As lideranças, quem protege aqui na ponta, na verdade, os quilombolas, os povos indígenas, né? Os educadores que estão formando, né? Os filhos dos que protegem os rios e a floresta não são escutados, né? Fica bem à margem. Então, assim, quem deveria estar no centro continua marginalizado. E quem ajuda a degradar, que é quem vai atender ao lobby, né, das grandes empresas, é quem está lá tomando a decisão. Acho que o William falou isso algumas vezes, né? Precisa de uma mudança de ordem, mas será? Como é que a gente pode ter um pouco de esperança no meio disso tudo? O professor Wilson trouxe aqui em um momento, né, uma opinião de que ele acha que, na verdade, as pessoas não sabem como fazer para mudar a situação. E, às vezes, eu tenho a impressão que, na verdade, não é nem que eles não sabem isso, mas, assim, eles querem que a mudança venha de uma decisão, de uma invenção tecnológica, por exemplo, né? Igual trouxe aqui, eu vou colocar um monte de espelho aqui para esquentar menos o mundo. E tem que enxergar que as mudanças não vão vir de uma invenção tecnológica absurda que vai mudar o mundo, né? Vai vir de mudança de hábito, não de mudança na tecnologia. Exatamente. A saída seria mudar a forma de viver. Porque a gente está a gente tá criando uma sociedade que espera que está rezando, né, para a inteligência artificial, por exemplo, achar solução para essas coisas, né, que não vai vir, não é assim que funciona. Então a gente cria uma lógica mercadológica de que a gente vai salvar o mundo usando garrafa retornável, sacola plástica ali, ecobag, não sei o que. Não, tá, legal, da hora, mas porra, o que vai solucionar os nossos problemas não é acrescentar novas óticas de mercado um pouquinho mais verdes, entendeu? Não é criar espelho para esquentar menos. O que pode, né? Não vou nem falar o que pode transformar é mudança de hábito. E mudança de hábito, os grandes empresários não querem, os grandes empresários não deixam os políticos avançarem nessas pautas, e é por isso que a gente não consegue acreditar tanto em acordos políticos vindo da COP. Na verdade, a COP 30 pro barbalhismo é uma grande vitrine, né? E para nós é uma oportunidade de levar pautas para reivindicar direitos em várias esferas possíveis. Para ver se depois sobra alguma coisa, né? Ver esse cenário de Altamira apocalíptica, né? Totalmente, né? Esse pico aí de ondas de calor, né? De temperaturas... Calor extremo. Elevadíssimas, de calor extremo. É um pouco assustador, mas é a realidade. A questão não é assustar ou não. A questão é que realidade nós temos e como a gente pode incidir
sobre ela. Nosso papel é Como a esse. gente pode se prevenir para esses dias de calor que virão. Como prevenir. Estão previstos, né? Estão previstos. Mas é isso. William, gostou do bate-papo? Gostei muito, né? Viu, né? Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com um professor da UEPA, né? Mais uma vez. Posso fazer um agradecimento final? O pessoal lá dos Agora posso fazer. Os alunos, professores, coordenadores, diretora do SILA, da escola que eu estou trabalhando. Nesse momento eu estou de atestado, eu estou me recuperando de uma pancreatite aguda pesada. Ainda estou me recuperando, eu vim porque é um sacrifício importante. Estou com sarcopenia, estou com fraqueza nas pernas, estou com algumas avarias aí, mas eu estou cuidando, estou tratando, mas eu queria deixar aqui minha saudação, né, para o pessoal lá da escola, pessoal da UEPA também, e que nós estamos fazendo alguns trabalhos, né? A gente tem, no SILA a gente está com alguns dados de um trabalho ambiental, que é a minha área de doutorado agora, que eu pretendo desenvolver, a minha tese de doutorado, com questão do meio ambiente de Altamira, né? Esse problema aí, isso que eu mostrei está dentro da minha proposta de tese aí, entendeu? Como resolver isso aí. Muito bom, parabéns. Exclusivo, hein? Eu já sabia. Exclusivo. Então pode dizer que eu já sabia. Não, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pela proposta, né, de estudo de doutorado. Tu tem feito esse debate já de maneira muito consistente. Isso é importante trazer para um meio de comunicação desse, que é onde a gente já tenta dialogar com os professores, que quem vai replicar isso com os alunos também. Para você que não é professor, é trabalhador da educação, compartilhe esse vídeo, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Esse podcast é para todos os trabalhadores da educação, e se você não é um trabalhador da educação e caiu aqui, né, no nosso canal, compartilha também, viu? Porque é democrático, é para todos nós, é a gente aqui fazendo essa prosa, né? Toda quinta-feira, por enquanto, talvez mude de dia, mas por enquanto. Agradecer mais uma vez, meu companheiro. Eu até mandei mensagem, ele falou, não, tô bem, né? Soube que estava aí, infelizmente, né, um pouco adoecido, que bom que aguentou vir, e agradecer de verdade por ter aceitado o nosso convite, porque a gente queria muito debater essa questão do clima, essa questão da COP, e trazer alguém que entenda, não só do lado político da COP, mas dessa natureza que é o cerne da questão, né? Como preparar o mundo para os próximos anos, né? Como mudar essas curvas todas, porque talvez eu poderia, eu e mais o William aqui, ficar conversando meio-dia aqui, mas não ter noção de como fazer essa explanação de maneira qualitativa. Então, mais uma vez, gratidão. A gratidão também à sua companheira, né, que te trouxe aqui, volto de ressaltar, né? Obrigado também, que coletivo é isso, né? Vocês se ajudando aí, que no final das contas nos ajuda também a colocar esse podcast no ar. Fiquem tranquilos aí, o pessoal da UEPA e do SILA de Almeida, que o professor Wilson tá bem cuidado. Tá bem cuidado, né? Com segurança e tudo aqui. Segurança é os cuidados, até não pode tomar isso não, que senão vai fazer mal aqui, ó. Gostei do cuidado. Muito bom, mais uma vez, seu agradecimento final. Obrigado. É bom estar com vocês, né? Quando o William me convidou, eu achei legal e tal. Eu gosto desse assunto, é um assunto que eu estudo muito, né? Estou sempre acompanhando, diariamente estou acompanhando as informações pelo mundo inteiro que está acontecendo. Onda de calor, tempestade, está acontecendo como consequência do aquecimento global, que é uma coisa que é o tema dessa nossa vida, desse nosso tempo agora. Não tem outra coisa mais importante, porque depende do nosso destino, né? Nosso futuro, né? Se é que a gente vai ter algum. É isso. Isso, findamos por aqui, mais uma vez gratidão. Professor William, diga lá, se despeça do nosso público. Mais uma vez, boa noite, obrigado por terem ficado até essa hora aqui da noite com a gente. Agradecer ao professor Wilson que aceitou o convite. Próxima vez que o professor Wilson vir aqui vai ser para divulgar a tese de doutorado. Aê, eu botei fé agora, classe média altíssima. Então, muito obrigado novamente por ter aceitado esse convite. Normalmente a nossa vida já é corrida, enfrentando um problema de saúde é mais complicado ainda. A gente sabe que em Altamira as nossas opções médicas são complicadas, né? O professor Wilson teve que sair daqui para fazer o seu tratamento várias vezes.
Então, enfrentar toda essa correria e ainda conseguir tirar um dia para estar aqui com a gente, muito obrigado mesmo. É isso, gente. Entre gritos e gemidos, mortos e feridos, graças a Deus estamos sobrevivendo. Mais uma vez, um abraço fraterno a todos. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Obrigado pela audiência de vocês. Um abraço fraterno e muita paz no coração. Até semana que vem.